Um milionário frio demitia pobres sem piscar. Até que a bebê da faxineira recusou seu presente de 5.000 e mudou tudo. O que uma criança de 1 ano revelou que abalou o império dele. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. O prédio da empresa de Vitor cortava o céu de São Paulo como uma lâmina de vidro e concreto, refletindo o sol da manhã em janelas frias e perfeitas. Lá de cima, da cobertura executiva, tudo parecia pequeno. Carros, pessoas, sonhos. Para Vitor, era assim que o mundo existia, em miniatura. Ele não enxergava rostos, só resultados. Não via histórias, só números. Naquela manhã, a sala de reuniões estava silenciosa demais. Um funcionário tremia diante dele, segurando um relatório com uma pequena discrepância contábil. Era um erro simples, facilmente corrigível. Mas para Victor, qualquer falha era uma afronta pessoal. Ele folheou as páginas sem pressa, saboreando o clima de tensão. Então, sem levantar a voz, apenas soltou a sentença. Você está demitido. Mas, Sr. Victor, foi apenas um equívoco. Eu posso refazer agora. O rapaz implorou com os olhos marejados. Eu não pago para ter equívocos. Pago por perfeição. Mário, o assistente, observava de lado com um meio sorriso discreto. Gostava de ver aquele tipo de cena. Quanto mais duro Victor era, mais indispensável ele se tornava como conselheiro, como intérprete do mundo para o milionário. Quando o funcionário saiu, arrastando a dignidade junto com a caixa de pertences, Mário se aproximou. Fez muito bem, senhor. Se começar a relevar erro pequeno, daqui a pouco o prédio todo vira um circo. Victor apenas ajeitou a gravata. Gente fraca é substituível, Mário. Sempre há alguém desesperado por um emprego. Horas depois, ao descer para uma reunião externa, Victor cruzou o saguão do prédio. Na calçada, um morador de rua estendia a mão com um copo de plástico amassado. Moço, qualquer coisa ajuda, uma moeda, um pão. Victor desviou como se fosse uma poça de água suja. Nem olhou. Mário veio logo atrás, lançando ao homem um olhar de desprezo. Aqui não é lugar para você. Some daqui antes que a segurança venha. Rosnou enquanto o morador recolhia apressado o pouco que tinha. Do outro lado do saguão, longe daquele mundo de mármore e vidro, Helena empurrava o carrinho de limpeza. O uniforme simples, o cabelo preso com cuidado, o olhar atento ao chão, mas era impossível esconder o brilho doce nos olhos quando olhava para a bebê no bebê conforto encostado no cantinho ao lado do carrinho de produtos. Aurora, com 1 ano e meio, brincava com um carrinho de madeira já gasto, herança de tempos difíceis. Helena trabalhava ali há anos. Era viúva, mãe solteira e aprendera a sobreviver calada. Sabia que naquele prédio a regra era simples. Ninguém repara em quem limpa, só repara quando algo não está limpo. Mesmo assim, sempre fazia o serviço com capricho. Era a forma que tinha de se respeitar. Naquele dia, não conseguiu outra pessoa para ficar com Aurora. A vizinha que costumava ajudar tinha passado mal. A creche comunitária estava lotada. Mesmo assim, Helena não se permitiu faltar. Colocou a filha numa mantinha macia, trouxe alguns brinquedos simples e prometeu a si mesma que ficaria o mais discreta possível. Tudo ia relativamente bem até o silêncio do corredor executivo ser cortado por uma risadinha de bebê. Victor caminhava ao lado de Mário, comentando sobre um novo investimento milionário, quando o som o fez franzir a testa. Ele parou, virou o rosto e viu no canto a cena. Um carrinho de limpeza, a faxineira ajoelhada esfregando o rodapé e a bebê, sentada numa improvisada ilha de panos limpos, balançando o carrinho de madeira e soltando um brum-brum tímido. O som da inocência incomodou Victor mais do que qualquer barulho de obra. O que é isso? Perguntou sem esconder o incômodo. Helena se levantou rápido, o coração disparado. Me desculpe, Sr. Victor. Hoje eu não consegui quem ficasse com ela. Prometo que crianças não fazem parte do meu contrato de trabalho. Ele a cortou frio. Este andar é reservado. Eu pago caro para ter silêncio e concentração. Não para ouvir isso. Aurora, sentindo a tensão, parou de brincar e se encolheu, olhando para a mãe.
Mário se aproximou de Victor, falando baixo, mas alto o suficiente para Helena ouvir. Eu posso resolver isso. Posso falar com o RH, aplicar uma advertência ou algo mais definitivo. Victor não hesitou. Não quero crianças circulando aqui, nem hoje nem amanhã. Se ela não pode trabalhar sem trazer a filha, então não serve para trabalhar aqui. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Por favor, Sr. Victor, eu preciso deste emprego. Eu tomo cuidado. Ela não incomoda ninguém. Já está incomodando. Ele olhou para o relógio. Mário, cuide disso. De preferência, ainda hoje. Mário assentiu, satisfeito. Aquilo lhe dava a oportunidade perfeita de mostrar lealdade ao chefe. Horas depois, no fim do expediente, Helena ainda não conseguia respirar direito. Passara o dia inteiro com aquele nó no estômago, tentando trabalhar e acalmar Aurora, que percebia a tensão e estava mais chorosa que o normal. Quando Mário a chamou para conversar na sala de reuniões menor, ela já sabia o que a esperava. Na sala, Victor estava sentado à cabeceira da mesa. O cenário era frio, iluminado por luz branca e um painel de vidro com vista para a cidade. Helena entrou com Aurora no colo, apertando a filha com força como se pudesse protegê-la do mundo. Sente-se, Victor disse, sem olhar diretamente para ela. Helena obedeceu, com a bebê aninhada em seu colo. Aurora mexia no carrinho de madeira, roendo a borda de tanta ansiedade infantil. Mário começou. Dona Helena, o Sr. Victor ficou bastante incomodado hoje com a presença da sua filha no setor executivo. A empresa tem normas claras. Ela tentou intervir com a voz trêmula. Eu entendo, Sr. Mário, mas foi uma emergência. Eu não tinha com quem deixar a Aurora. Eu prometo que isso não vai mais acontecer. Victor, então, inclinou-se para a frente. Não se trata de uma promessa. Trata-se de uma decisão. Aqui não é creche. Eu não quero gente distraída com problemas pessoais. Helena sentiu as lágrimas queimarem por trás dos olhos, mas não deixou que caíssem. Precisava se manter firme. O senhor está me demitindo? Perguntou num fio de voz. Mário sorriu com falsa compaixão. O Sr. Victor é um homem razoável. Ele entende que situações acontecem. Então, decidimos que não vai simplesmente deixá-la na rua. Victor fez um gesto e Mário retirou de uma sacola um embrulho caro de loja de luxo infantil. Papel brilhante, laço perfeito. É um presente para a sua filha. Victor explicou, como se aquilo fosse um ato nobre. Um brinquedo eletrônico dos mais modernos. Custa mais do que você ganha em alguns meses. Considere isso uma compensação pelo transtorno. Helena engoliu em seco. Eu não quero nada, Sr. Victor. Só quero continuar trabalhando. Não é uma escolha, ele respondeu seco. O presente é para a menina. Assim você não sai daqui dizendo que foi injustiçada. Está recebendo algo de valor. Mário deu a volta na mesa, caminhou até Helena e colocou o pacote nas mãos dela. Aurora, curiosa, esticou os bracinhos em direção ao papel colorido. O silêncio pesava. O som distante da cidade parecia vir de outro mundo. Victor, então, levantou-se e, pela primeira vez, aproximou-se da bebê. Havia algo quase teatral em seus movimentos, como se estivesse representando a cena de um benfeitor magnânimo. Venha, disse com um sorriso artificial. Este presente é para você, Aurora. Você está ganhando algo que muitas crianças nunca vão ter. Ele mesmo pegou o pacote e, com cuidado, o colocou nas mãos da pequena. O brinquedo dentro fazia barulhos de demonstração, luzes piscando pela embalagem. Era chamativo, vibrante, excessivo. Aurora tocou o plástico, curiosa. Mirou as luzes, os sons, moveu os dedinhos sobre o laço. Por um segundo, parecia que tudo ia seguir o roteiro perfeito de Victor. A criança sorriria, bateria palminhas, todos se emocionariam e ele se sentiria, no mínimo, correto. Mas não foi isso que aconteceu. O olhar de Aurora se ergueu devagar, passando do brinquedo para o rosto de Victor. Havia algo naquela expressão dele, algo frio, distante, forçado. Ela, na inocência de seus 1 ano e meio, não entendia de dinheiro, contratos ou demissões, mas entendia de energia, de afeto,
de verdade. Num gesto inesperado, Aurora afastou o pacote com as duas mãos. O brinquedo escorregou, caiu no chão com um estrondo seco, o plástico estalando no impacto. As luzes ainda piscaram por alguns segundos descompassadas. Então, a menina se virou e se encolheu contra o peito de Helena, agarrando o pescoço da mãe com tanta força que quase a sufocou. Os olhos de Aurora encheram de lágrimas e ela balbuciou, entre soluços: "Não." O silêncio que se seguiu foi quase violento. Helena ficou estática, sem saber se pedia desculpas, se recolhia o brinquedo, se implorava outra vez pelo emprego. Mário, de boca aberta, não conseguiu disfarçar o choque. Aquilo não estava no script. Victor, porém, foi quem mais sentiu o impacto. Ele ficou parado, olhando para o brinquedo no chão, depois para a criança agarrada à mãe, recusando o presente caro como se fosse algo perigoso. Nunca, em toda a sua vida, algo comprado por ele, e tão caro, tinha sido recusado daquela forma. Adultos o temiam, bajulavam, aceitavam tudo. Mas aquela bebê tão pequena havia rejeitado não só o presente, tinha rejeitado a ele. Uma fisgada estranha apertou o peito de Victor. Não era raiva. Não exatamente. Era algo mais profundo, mais confuso. Quase um vazio sendo revelado. Pela primeira vez em muito tempo, Victor não teve uma resposta pronta. Ele apenas encarou Helena e, com a voz menos firme do que gostaria, disse: "Volte amanhã. Não está demitida ainda." Helena não entendeu, mas assentiu, apertando Aurora com força. Enquanto recolhia o brinquedo do chão com mãos trêmulas, Victor continuava parado, imóvel, com a imagem da recusa se repetindo na mente. Uma bebê havia dito não ao seu dinheiro. E aquilo, sem que ele soubesse, era o começo do fim do homem que acreditava poder comprar tudo. A noite caiu sobre São Paulo como um cobertor pesado, mas o escritório de Victor continuava aceso. A cidade, lá embaixo, parecia um mar de luzes distante e irrelevante. Ele estava sozinho na sala, encarando o próprio reflexo no vidro. A imagem que via era impecável. Terno sob medida, postura firme, olhar frio. Mas alguma coisa naquele olhar havia mudado desde a tarde. A cena de Aurora empurrando o brinquedo caro e se agarrando à mãe voltava em flashes, como um pesadelo em câmera lenta. O som do não pronunciado por uma voz tão pequena o perturbava de um jeito que ele não sabia explicar. Era só uma criança, ele repetia para si mesmo. Só uma criança. Mas, por algum motivo, sentia-se julgado. Mário entrou sem bater, como sempre fazia quando queria mostrar intimidade. "Sr. Victor, o senhor tem certeza de que quer manter aquela faxineira? Posso providenciar outra amanhã mesmo." Victor não respondeu de imediato. Continuou olhando a própria sombra no vidro. "Ela volta amanhã", disse por fim. "E a menina também, se for necessário." Mário franziu a testa, confuso. "Não entendo. O senhor não suporta barulho, muito menos criança." Victor girou a cadeira devagar, encarando o assistente. "Eu quero entender por que aquela bebê recusou o presente." Mário soltou uma risadinha descrente. "Crianças são imprevisíveis, senhor. Não tem lógica." "Tudo tem lógica." Victor o cortou. "E se eu não estou vendo, é porque falta informação." Mário percebeu ali uma oportunidade. Aproximou-se, apoiando as mãos na mesa. "Se o senhor quer entender, eu tenho uma ideia. Algo que pode transformar isso em um experimento. E, quem sabe, em lucro." Victor arqueou a sobrancelha. "Explique." "O senhor vive dizendo que o dinheiro compra tudo. Respeito, poder, admiração, amor, que todo mundo tem um preço." Victor assentiu sem negar. "E se o senhor provasse isso de forma definitiva?" continuou Mário. "Lembra do Álvaro, aquele outro empresário que vive apostando com o senhor em festas e jantares? Ele vive dizendo que o senhor é um robô com carteira, incapaz de inspirar amor de verdade." Victor apertou o maxilar. Álvaro era um daqueles ricos que sorria demais, abraçava demais, mas adorava provocar. "O que está sugerindo?" "Uma aposta." Mário sorriu venenoso.
O senhor aposta com ele que consegue fazer até uma faxineira simples, com uma filha pequena, se apaixonar pelo senhor. Não pelo dinheiro, claro, mas o Álvaro não precisa saber disso. Aos olhos dele, se o senhor conquistar o amor dela, terá provado que pode ter tudo. A ideia era absurda, mas tinha um brilho cruel que conversava com o ego de Victor. E qual seria o prêmio? Algo à altura, digamos, uma aposta milionária. Alguns milhões para um fundo de investimento, um contrato vantajoso, aquilo que vocês costumam fazer. Álvaro nunca recusaria. Ele adora um desafio. Victor manteve o olhar fixo no assistente. Não gostava da sensação de estar sendo conduzido, mas a proposta tinha um lado sedutor. Transformar aquela recusa humilhante em um jogo, em algo que pudesse vencer. E onde entra a faxineira nisso? O senhor cria um contrato específico para ela. Nada ilegal. Tudo bem redigido. Algo como conselheira de sentimentos. Mário quase riu do próprio cinismo. Ela teria 30 dias para humanizar o senhor. Se falhar, perde o emprego de forma definitiva. Se conseguir, o senhor mantém o contrato e paga um bônus a ela. Victor tamborilou os dedos na mesa. 30 dias. 30 dias, reforçou Mário. Durante esse tempo, o senhor convive com ela e com a filha. Dá presentes, mostra mudanças. Se ao final conseguir que a menina aceite o senhor e que a mãe demonstre algum tipo de afeto, o senhor ganha a aposta. Prova para Álvaro que até o amor é uma questão de estratégia. Houve um silêncio pesado. Victor olhou mais uma vez para a cidade. Prepare o contrato e marque um jantar com Álvaro. Na manhã seguinte, Helena chegou mais cedo do que o habitual. Dormira mal, preocupada, rezando para não encontrar a demissão pronta na mesa do RH. Aurora vinha no colo, sonolenta, abraçada ao carrinho de madeira como se fosse um tesouro. Ao entrar no prédio, sentiu os olhares curiosos de alguns funcionários que já haviam ouvido rumores sobre o escândalo da faxineira com a filha no andar executivo. Na copa dos funcionários, 2 colegas cochichavam. Dizem que ele ia mandar embora na hora. Também trazer criança para cá é pedir problema. Helena fingiu não ouvir. Precisava se concentrar. Pouco depois das 8 horas, o ramal tocou. Era da secretaria. Dona Helena, o senhor Victor pediu que a senhora subisse até a sala dele. Agora, com a criança. O coração dela quase saiu pela boca. Subiu com passos medidos, cada som do elevador parecendo ecoar dentro da cabeça. Quando a porta se abriu no andar de Victor, tudo parecia mais silencioso do que nunca. Ele a esperava sentado à mesa de reuniões com uma pasta de documentos aberta. Mário estava ao lado, sorrindo com aquele ar de quem já conhecia o final da história. Helena entrou com humildade, Aurora no colo. O senhor mandou me chamar, senhor Victor. Ele fez um gesto para que ela se sentasse. Pensei melhor sobre ontem, começou. Poderia simplesmente demiti-la. Tenho justificativas para isso. Mas sua filha me deixou curioso. Helena apertou a menina contra o peito. Ela é só um bebê, senhor. Exatamente. Os olhos de Victor se estreitaram. E mesmo assim, recusou algo que qualquer adulto aceitaria sem pensar. Isso diz muito. Mário abriu a pasta e empurrou alguns papéis na direção de Helena. O Sr. Victor está oferecendo a você uma oportunidade especial. Ela olhou para os documentos sem tocar neles. Que oportunidade? Victor entrelaçou as mãos, assumindo um tom quase didático. Quero que você trabalhe diretamente para mim pelos próximos 30 dias, não como faxineira, como conselheira. Helena não conteve uma risada nervosa. Conselheira? Eu não entendo nada de negócios, senhor. Não de negócios, ele a corrigiu. De sentimentos. O silêncio foi quase palpável. Helena sentiu como se tivesse ouvido uma piada cruel, mas o rosto de Victor estava sério. Eu não sou um homem afetuoso, ele continuou, como se estivesse apenas constatando um fato. Não gosto de perder tempo com emoções, mas percebi que isso está afetando minha imagem, minha equipe, meus negócios, minha reputação. Então, preciso aprender a parecer mais humano. Ele empurrou os papéis mais perto dela. É um contrato de 30 dias.
Você vai me acompanhar em alguns horários, me dizer como eu devo agir em determinadas situações, me ensinar esse tipo de coisa. No final do prazo, se eu não perceber melhora, você está demitida definitivamente. Se eu perceber, ganha um bônus generoso e mantém seu emprego. Helena sentiu o chão sumir. Aquilo era absurdo, humilhante. Mas também era para ela uma chance que não poderia recusar com facilidade. A mente correu imediatamente para a dívida que ainda carregava do tratamento do marido, para as contas atrasadas, para o medo de não conseguir sustentar a Aurora. Eu não sei se sou a pessoa certa, Sr. Victor, disse com honestidade. Só sei fazer o meu trabalho. E fez por anos, sem reclamações. Ele retrucou. Isso significa que sabe ser discreta, que sabe observar. É exatamente o que preciso. Mário entrou no jogo. Pense na sua filha, dona Helena. Com esse bônus, a senhora pode colocá-la em uma boa escola. Talvez cuidar daquela dívida que mencionou no RH, meses atrás. Ela o encarou surpresa. Vocês leram isso? O RH me reporta tudo o que pode afetar funcionários da empresa. Victor respondeu, sem um pingo de constrangimento. Você tem uma dívida antiga com um hospital, não tem? Do tratamento do seu marido. Helena sentiu os olhos arderem. Não gostava que mexessem naquela ferida. Mas a verdade era que sim, precisava daquele dinheiro. E o que exatamente eu teria que fazer? Perguntou por fim. Me dizer se estou sendo frio demais, cruel demais, distante demais. Me sugerir alternativas. Ajudar a lidar com gente que liga para essas coisas. Ele falava de sentimentos como se fossem burocracias. Em troca, você mantém seu emprego e ganha a oportunidade de dar uma vida melhor para sua filha. Ela respirou fundo. Sentia-se encurralada. A proposta era humilhante, porém, ao mesmo tempo, uma tábua de salvação. Olhou para a Aurora, que mexia distraída no carrinho de madeira sobre a mesa, alheia ao peso daquela decisão. E se eu recusar? Victor não hesitou. Então será demitida hoje. Sem bônus. Sem negociação. Houve um longo silêncio. Helena olhou para os papéis, para as letras pequenas, para as cláusulas que mal compreendia. Depois, para a filha. Em seguida, ergueu os olhos para Victor, vendo nele um homem que não fazia ideia do quanto estava pedindo dela. Eu aceito, disse, enfim, com a voz firme apesar da dor. Mas quero uma coisa clara. Eu não vou ensinar o senhor a fingir. Já tem gente demais fingindo por dinheiro. O máximo que posso fazer é dizer a verdade, quando o senhor estiver sendo desumano. O senhor aceita isso? Aquela resposta o pegou desprevenido. Por um instante, Victor sentiu algo parecido com respeito. Verdade é o que eu mais valorizo. Desde que funcione, ela assinou. Cada letra do nome tremia um pouco, mas o traço final foi firme. Mais tarde, naquele mesmo dia, no restaurante caro onde empresários se reuniam para jogar conversa fora e decidir negócios por trás de taças de vinho, Victor estava à mesa com Álvaro. Os dois brindaram a um contrato recém-fechado e, como sempre, as provocações começaram. Você continua com a mesma cara de estátua, Victor, disse Álvaro rindo. Um dia ainda vão descobrir que você foi programado em laboratório. Estátuas são difíceis de derrubar, Victor respondeu sem humor. Mário, sentado discretamente à mesa, esperou o momento certo e soltou. O senhor não sabe da novidade, senhor Álvaro. O Victor está mudando. Álvaro arregalou os olhos teatral. Mudando? O Victor? O homem que tem alergia a abraço? Essa eu quero ver. Mário lançou um olhar rápido para Victor, que não se deu ao trabalho de refutá-lo. Ele contratou uma conselheira de sentimentos, continuou Mário. Uma funcionária simples, mãe solteira, dessas que conhecem a vida real. Álvaro bateu palmas, gargalhando. Isso é maravilhoso, o rei do gelo com uma tutora do coração. Foi então que Mário concluiu, com veneno calculado. Na verdade, estamos apostando que em 30 dias, até essa mulher com toda integridade e história difícil vai acabar se apegando a ele. É inevitável. Todo mundo se rende no fim, não é? Álvaro, com os olhos brilhando de diversão, encostou-se na cadeira.
Isso é uma aposta? Victor o encarou e ali tomou a decisão que transformaria a brincadeira em sentença. Se quiser que seja, pode ser. 30 dias. Se ao final ela não estiver apegada a mim, você ganha. Se estiver, eu ganho. E o prêmio? Álvaro perguntou sedento. Um investimento de alguns milhões no fundo que o outro escolher. Vitor disse, como se falasse de qualquer soma. Fechado? Álvaro estendeu a mão, sorrindo com malícia. Fechado. Vamos ver se até o amor pode ser reduzido a números. De volta ao prédio, naquela mesma noite, Helena arrumava os materiais de limpeza, cansada, sem saber que, enquanto guardava o balde e o rodo, sua vida tinha sido transformada num jogo de homens ricos. Ela só sabia que, pelos próximos 30 dias, teria que se aproximar de um homem que representava tudo o que ela sempre temeu. Um coração sem preço, porque simplesmente não existia. Ela beijou a testa de Aurora e sussurrou. Vai ser por você, meu amor. Só por você. Do outro lado da cidade, Victor olhava para o contrato extra, o da aposta com Álvaro, guardado numa pasta à parte. Achava que estava apenas jogando mais um jogo que, como sempre, sabia que podia ganhar. Não fazia ideia de que, dessa vez, quem estava sendo apostado não era o outro. Era o próprio coração. Os primeiros dias do contrato de redenção foram estranhos para todos. Helena, que sempre passara despercebida, agora era convidada a entrar em salas onde antes só podia limpar o chão. Vitor, que sempre falou de cima para baixo, agora tinha que ouvir, ao menos em teoria, a opinião de uma faxineira. E Aurora, sem entender nada, apenas seguia a mãe, carregando o carrinho de madeira como se fosse um escudo. Na manhã do primeiro encontro oficial, Helena subiu com o coração pesado. Usava o mesmo uniforme simples de sempre, mas sentia que ele pesava o dobro. Bateu na porta do escritório. Entre, Vitor disse, sem tirar os olhos da tela do computador. Ela entrou, com Aurora pela mão. A menina cambaleava em passinhos curtos, curiosa com tudo. Victor, ainda sentado, deu uma olhada rápida e voltou ao trabalho. A partir de hoje, começou ele num tom quase burocrático, você terá 1 hora por dia para me observar em algumas situações e fazer comentários. Helena franziu levemente a testa. Comentários? Sim. Ele se inclinou na cadeira. Hoje, por exemplo, tenho uma reunião com um fornecedor que está reclamando de valores. Quero que você esteja presente. Depois, vai me dizer se fui humano o suficiente para não parecer um monstro e, ao mesmo tempo, firme o bastante para não parecer fraco. Era como se ele estivesse pedindo uma calibragem de máquina. Helena respirou fundo e assentiu, sem discutir. Sabia que precisava daquele contrato. Mais tarde, na sala de reuniões, Victor recebeu o fornecedor com um aperto de mão técnico. O homem, visivelmente nervoso, tentou explicar as dificuldades da empresa menor, os custos, a equipe, o risco de demissões se o contrato fosse cortado de uma vez. Victor ouviu tudo, silencioso, os dedos entrelaçados, a postura firme. Quando o outro terminou, esperando alguma compreensão, ele disse: ou você entrega no preço que eu pedi, ou eu mudo de fornecedor. Só isso. Helena, sentada discretamente no canto, sentiu um aperto no peito. O fornecedor insistiu, quase suplicando. Falou da equipe que seria mandada embora, do risco de fechar as portas. Victor não se mexeu. Não é problema meu, respondeu sem um pingo de remorso. Meu compromisso é com o resultado da minha empresa, não com a sua. O homem saiu abatido, com os ombros caídos. Helena acompanhou a cena com um nó na garganta, lembrando de quantas vezes estivera naquele lugar, do lado de quem implorava, não de quem decidia. Quando ficaram sozinhos, Victor se virou para ela. E então? Perguntou. Foi frio demais. Ela o encarou surpresa. O senhor quer uma resposta sincera, como combinou. Eu não pago para ouvir mentira. Então sim, ela disse sem rodeios. Foi desumano. Ele não pareceu ofendido, apenas curioso. O que deveria ter feito? Abrir mão do lucro porque ele tem problemas? Não se trata de abrir mão, Helena explicou, mas de reconhecer que, do outro lado da mesa, tem gente.
O senhor poderia ter negociado prazos, oferecido outra condição, mostrado alguma preocupação. Do jeito que falou, parece que vidas são descartáveis se atrapalharem o seu gráfico de crescimento. Victor ficou em silêncio por um instante. Aquilo não fazia parte do seu vocabulário. Vidas sempre foram descartáveis nos negócios, murmurou. Só para quem nunca teve a própria vida na corda bamba. Helena retrucou sem elevar a voz. Aurora, que brincava com o carrinho de madeira perto da porta, deixou o brinquedo escorregar. Ele bateu no pé da mesa de Victor, chamando sua atenção. O milionário olhou para a menina, depois para o carrinho velho com as rodas tortas. Esse é o brinquedo preferido dela? Perguntou quase com desprezo. É o único que ela tem desde que o pai morreu. Helena respondeu com simplicidade. Ganhou de um vizinho quando ainda era menor. Victor se levantou, pegou o carrinho do chão e o examinou. A madeira estava gasta, uma das rodinhas meio solta. Era o oposto de tudo o que ele comprava. Isso está caindo aos pedaços, comentou. Não faz sentido se apegar a algo que não funciona bem. Para quem tem dinheiro para trocar tudo o tempo todo, não faz mesmo, Helena retrucou. Mas, para quem tem pouco, cada coisa carrega uma história. Aurora esticou os braços, pedindo o carrinho de volta. Em vez de devolver, Victor olhou para a menina e teve uma ideia. E se eu trocar isso por algo muito melhor? No dia seguinte, ele apareceu com um novo presente. Um carrinho eletrônico sofisticado, cheio de luzes, sons, funções, de uma loja de brinquedos de luxo. Chamou Helena e Aurora para o escritório, com a postura de quem está prestes a resolver uma equação simples. Aurora, ele disse, agachando-se pela primeira vez para ficar quase na mesma altura da menina. Isso é para você. O carrinho brilhava, emitindo músicas, piscando como um pequeno show particular. Qualquer criança se encantaria. E, de fato, os olhos de Aurora se arregalaram. Ela deu um passo em direção ao brinquedo, curiosa. Tocou uma das rodas, apertou um botão, ouviu o som. Victor sorriu, confiante. Na cabeça dele, era só uma questão de tempo. Mas então, Aurora olhou para o chão, à procura do velho carrinho de madeira. Não o encontrou. Seu olhar se perdeu até achar o brinquedo antigo em cima da mesa de Victor, colocado ali como peça de comparação. Ela esticou os braços para o carrinho de madeira, não para o novo. O rosto se contraiu, e um bico de choro se formou. Ela quer o carrinho antigo, Helena disse quase em um sussurro. Não faz sentido, Victor resmungou. Este é claramente melhor. Ele tentou de novo, pegando o brinquedo novo e aproximando-o da menina. Aurora recuou. As luzes, o som alto, tudo parecia exagerado demais. Ela virou o rosto e estendeu as mãozinhas para o carrinho velho. Helena se levantou, pegou o brinquedo de madeira da mesa e entregou à filha. Aurora o abraçou com força, como se tivesse reencontrado um amigo. Victor sentiu novamente aquela fisgada incômoda. O dinheiro falhava, mais uma vez. O senhor está tentando comprar o lugar de algo que já tem significado para ela, Helena comentou com calma. Não é sobre ser melhor ou mais caro. É sobre o que ela sente. Ele ficou olhando para a cena, irritado com a própria incapacidade de entender. Então me explique, pediu. Esse é o seu papel aqui. Helena respirou fundo, sentindo que pisava em terreno delicado. O senhor acha que tudo tem um preço, mas algumas coisas não têm. Esse carrinho de madeira lembra o pai dela. Foi o primeiro brinquedo que ela abraçou quando eu não conseguia parar de chorar à noite. Ela não vai trocar isso por algo que só é caro. Victor sentiu um ruído estranho dentro de si, como se aquela frase tivesse batido em algum lugar trancado há muito tempo. Lembrou vagamente de um ursinho velho que tivera na infância, antes de o pai decidir que brinquedos simples não combinavam com o sobrenome da família. Um dia, o ursinho sumiu. No lugar, vieram presentes caros, jogos sofisticados, viagens. Ele não sentiu falta na hora. Só muito tempo depois percebeu que, junto com o brinquedo, tinha ido embora a única coisa que parecia realmente sua. E o que você acha que eu deveria fazer? Perguntou, num tom menos agressivo do que o usual. Comece consertando o carrinho, Helena sugeriu, em vez de tentar substituí-lo. A ideia para Victor soou quase ridícula. Eu não sei consertar coisas, reagiu. Eu pago para que consertem.
Talvez esteja aí o problema. Ela respondeu, firme, mas sem dureza. O Senhor paga para que todo mundo resolva tudo. Nunca coloca a mão em nada que possa quebrar. Mais tarde, já sozinho na sala, Victor ficou encarando o carrinho de madeira sobre a mesa. Pensou em jogar fora, mas algo o impediu. Pegou o telefone, quase ligou para alguém da manutenção, mas interrompeu o gesto no meio. Comece consertando o carrinho. Suspirou, tirou o paletó, arregaçou levemente as mangas da camisa. Procurou na gaveta uma pequena caixa de ferramentas que mantinha para ajustes rápidos em equipamentos do escritório. Não fazia a menor ideia por onde começar, mas sentou-se e tentou. A rodinha solta teimava em cair. O parafuso escapava dos dedos. Uma porca minúscula rolou pela mesa e caiu no chão. Victor teve que se abaixar, tatear o carpete, quase praguejando. Não estava acostumado a fracassar em tarefas tão simples. Era humilhante. Mas, de algum jeito, também era novo. Helena, que voltava para levar alguns documentos para a assinatura, parou na porta sem ser notada. Viu o homem milionário ajoelhado, tentando encaixar uma pecinha minúscula em um brinquedo barato. Por um momento, esqueceu do contrato, da aposta que desconhecia, da humilhação implícita. Viu apenas um homem que não sabia mais como ser gente, tentando reaprender a partir de algo pequeno. Está faltando uma arruela, ela disse, mansamente, anunciando a presença. Sem ela, a rodinha sempre vai afrouxar. Victor levantou o rosto, um pouco constrangido por ter sido flagrado naquela cena. Helena entrou, pegou o carrinho, examinou com cuidado. Vasculhou a caixa de ferramentas, encontrou algo que servia e, com dedos experientes de quem sempre teve que dar um jeito nas coisas, ajustou a peça. Agora aguenta mais um tempo, ela disse devolvendo o carrinho. Quanto tempo? Ele perguntou, sem perceber o que estava de fato questionando. O suficiente para valer a pena continuar tentando, respondeu, com um meio sorriso cansado. Naquele dia, quando Helena foi embora com Aurora, Victor ficou na janela observando as duas atravessarem a rua. Viu a menina sacudir o carrinho de madeira, feliz com a roda firme. Viu Helena ajustar a bolsa no ombro, cansada, mas de pé. E sentiu uma estranha vontade de descobrir mais sobre aquela vida que não cabia em gráficos nem contratos. Alguns dias depois, durante uma das conversas de conselheira de sentimentos, ele perguntou: "Por que você não procura outro emprego? Um lugar onde não precise aguentar alguém como eu?" Helena sorriu de lado. "O senhor acha que empregos caem do céu? Eu fiquei meses procurando antes de entrar aqui. Aceitei limpar chão de madrugada. Hoje em dia, ter um crachá para passar na catraca já é um privilégio." Ele a observou atento. Ela continuou: "E além disso, eu tenho uma dívida do hospital. Eu fiz tudo o que podia para tentar salvar meu marido. Vendi coisas que não devia ter vendido, pedi dinheiro emprestado para gente que não devia ter pedido. Ele se foi mesmo assim. A dívida ficou. Eu não quero que a Aurora cresça aprendendo que amor é sinônimo de desespero." As palavras bateram fundo. A imagem de um hospital, de alguém lutando pela vida, de contas que não fecham, tudo aquilo era distante da realidade de Victor. Mas, ao mesmo tempo, despertava memórias de quando ele ainda era pequeno e via a mãe chorar em silêncio porque, embora o dinheiro existisse, o amor não. "Seu marido amava você?" Ele perguntou sem filtros. "Muito", Helena respondeu sem hesitar. "Não tinha quase nada para me dar, mas me dava tudo o que tinha. Até o pouco que o matava de cansaço, ele dava com carinho. Eu preferia 1000 vezes continuar pobre com ele do meu lado do que rica sem ele." Victor não soube o que dizer. Aquilo contrariava tudo o que aprendera desde cedo, que a segurança vinha do patrimônio, não de pessoas. Uma parte dele achava Helena ingênua. Outra parte, mais silenciosa, sentiu inveja. Nos dias seguintes, Victor continuou tentando comprar o afeto de Aurora. Mandou instalar um pequeno parquinho na área externa do prédio, com escorregador e balanço. Trouxe roupas novas, brinquedos sofisticados, doces importados. A menina ria, corria, brincava, mas sempre voltava para a sombra da mãe. Aceitava o ambiente, não o dono.
Certa tarde, quando Victor apareceu com mais um presente chamativo, Aurora simplesmente passou por ele, segurando o carrinho de madeira, e foi direto até Helena, que conversava com outra funcionária. Ele ficou parado, com o embrulho nas mãos, se sentindo invisível. Ela nunca vem até mim, murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Helena ouviu. O senhor não precisa trazer mais coisas, disse, olhando diretamente para ele. Ela não precisa de mais objetos, precisa de presença. Victor quase riu, amargo. Presença? Eu passo o dia inteiro neste prédio. Presença não é estar no mesmo lugar, Helena explicou. É estar de verdade, olhar, ouvir, se importar. A Aurora sabe quando alguém está com ela de verdade. Ele a encarou, como se ela estivesse pedindo algo impossível. E você? Victor arriscou. Você também sabe? Helena hesitou por um segundo antes de responder. Eu aprendi do jeito mais difícil, com gente que dizia se importar, mas só estava por interesse. Por isso eu mantenho distância, principalmente de homens que acham que o mundo é um leilão. Não havia hostilidade na voz dela, apenas cansaço. Victor sentiu pela primeira vez que não gostava de ser visto daquele jeito. E, sem perceber, começou a prestar mais atenção na forma como falava com as pessoas, como olhava a equipe, como reagia aos pedidos simples do dia a dia. Numa tarde chuvosa, o elevador travou por alguns minutos entre 2 andares. Lá dentro, por acaso, estavam só 3 pessoas: Victor, Helena e Aurora. A luz de emergência acendeu, o espaço ficou levemente abafado. Aurora se assustou com o tranco e começou a chorar. Vai passar, meu amor, calma. Helena sussurrava, balançando a menina. Victor, inquieto, apertava o botão de alarme. Isso é inadmissível. Vou mandar trocar toda a empresa de manutenção. Não vai resolver agora, Helena respondeu, abraçando Aurora com força. O que ela precisa é sentir que está segura. Aurora chorava convulsivamente, o som ecoando no espaço pequeno. Helena, exausta, tentava cantar uma cantiga suave, mas a voz tremia. Victor olhou para as duas, uma sensação estranha subindo pelo peito. Sem saber bem por que, ele se aproximou um pouco. Posso segurar? Perguntou, surpreso com a própria pergunta. Helena o encarou, desconfiada. Aurora nunca o aceitara antes, mas naquele momento o braço doía. O medo da menina a cortava por dentro, e algo no tom de Victor parecia menos duro que o habitual. Ela hesitou. Depois colocou a Aurora com cuidado nos braços dele. A menina se encolheu, tensa. Victor, desajeitado, tentou encontrá-la uma posição confortável. O cheiro de shampoo infantil, misturado ao da chuva que batia no prédio, mexeu com memórias antigas que ele nem sabia que tinha. Sem pensar muito, começou a falar. Está tudo bem, murmurou com a voz baixa. O elevador só parou um pouco. Não vai acontecer nada com você. Aurora choramingou, mas o choro foi diminuindo aos poucos. O calor do corpo dele, o tom de voz mais suave, o balanço involuntário que ele fazia com os braços ajudaram. Helena observava em silêncio, surpresa. Pela primeira vez, viu ali algo parecido com cuidado espontâneo, ainda bruto, ainda engessado, mas real. Quando o elevador voltou a funcionar e as portas se abriram, Aurora já não chorava. Estava apenas agarrada na camisa de Victor, com o rostinho escondido. Ele a devolveu à mãe com um cuidado quase reverente. Viu? Passou, disse, sem saber se falava com a menina ou com ele mesmo. Naquele dia, pela primeira vez, Helena não viu apenas o milionário frio. Viu um homem que carregava algo quebrado por dentro e que, aos poucos, começava a admitir que não sabia consertar sozinho. E, sem perceber, enquanto ajudava Victor a entender o mundo dos sentimentos, ela mesma começava a vê-lo de outro jeito. Não como alguém de quem pudesse gostar, ainda não, mas como alguém por quem perigosamente começava a sentir pena. E no fundo da pena, o primeiro grão de empatia. O que nenhum dos dois sabia era que, bem distante daquela pequena cena humana dentro de um elevador, havia um contrato frio, assinado entre homens ricos, dizendo que tudo aquilo era parte de uma aposta que, quando viesse à tona, teria o poder de destruir qualquer chance de confiança entre eles.
Os 30 dias pareciam correr mais rápido do que qualquer contrato que Victor já havia assinado. No papel, era apenas um prazo. Na prática, era uma contagem silenciosa de algo que ele não sabia nomear. A cada dia, a convivência com Helena e Aurora arrancava pequenas lascas da armadura que ele levava anos construindo. Só que enquanto Victor se aproximava daquela nova humanidade, alguém observava com crescente inquietação. Mário. O assistente via o chefe rir, ainda de forma contida, com alguma travessura de Aurora. Via Victor aceitar sugestões de Helena, rever decisões, reconsiderar demissões. Via, principalmente, o olhar dele demorar um pouco mais quando Helena saía da sala, colocando a mochila surrada nas costas. Aquilo, para Mário, era um sinal de perigo. Um Victor mais humano era um Victor menos manipulável, e isso, para quem vivia das brechas do poder alheio, era uma ameaça direta. Numa tarde chuvosa de sexta-feira, Mário entrou na sala de arquivos confidenciais da empresa com a desenvoltura de quem tem acesso a tudo. Pegou uma pasta específica, contratos de um investimento arriscado, que Victor ainda não tinha tornado público. Eram documentos sensíveis que, se mal interpretados, poderiam levantar suspeitas sobre irregularidades, mesmo onde não havia nada de ilegal. Ele sorriu sozinho. Perfeito. Guardou cópias em uma pasta comum, sem identificação, e deixou um rastro cuidadosamente planejado. Nos dias seguintes, passou a observar os movimentos de Helena. Sabia a que horas ela entrava, por onde passava, quanto tempo ficava em cada andar. Sabia que, por causa do contrato, às vezes ela andava com envelopes de documentos entre um setor e outro. Foi então que Mário executou o plano. Certa manhã, chamou Helena na antessala. Dona Helena, o Sr. Victor pediu que a senhora leve estes documentos até a sala dele. Entregou-lhe uma pasta diferente, um pouco mais pesada. São papéis importantes. Tome cuidado. Ela, acostumada a carregar pilhas de coisas, não viu nada de estranho. Claro, Sr. Mário, eu levo agora. Aurora estava na creche comunitária naquele dia. Helena sentiu falta do peso da filha nos braços, mas agradeceu em silêncio por, ao menos, a menina não estar ali para ver qualquer humilhação. No caminho até a sala de Victor, Helena foi parada por uma colega que pedia ajuda rápida na copa. Deixou a pasta sobre um balcão, ajudou a amiga com um problema no filtro de água e voltou. Não percebeu que, no intervalo de poucos minutos, Mário se aproximara, trocado a pasta, tirando dali os documentos sensíveis e colocando apenas folhas em branco e alguns papéis irrelevantes. Quando Helena entregou o volume na mesa de Victor, tudo já estava armado. Horas depois, uma ligação furiosa de um dos sócios sacudiu a rotina da empresa. Documentos confidenciais haviam ido parar em mãos erradas. Um trecho de contrato circulava fora dali, em formato de foto, levantando suspeitas sobre suposto favorecimento ilícito. Não havia crime, mas o estrago de imagem podia ser enorme. Victor, surpreso, ordenou uma checagem completa. Quero saber quem teve acesso àqueles papéis, disse, frio, voltando à versão mais dura de si mesmo. Os registros foram puxados, câmeras revisadas. E lá estava, a imagem de Helena passando pela sala de arquivos, entrando, saindo, carregando uma pasta semelhante à dos documentos. Mário fingiu surpresa. Senhor, eu não queria acreditar, mas... As imagens são claras. A Helena teve contato com a sala de arquivos, e depois disso, vi ela com uma pasta bem parecida. Victor manteve o rosto impassível, mas algo dentro dele se contorceu. Ela nunca entra naquela sala sem autorização. Justamente, Mário respondeu. E quem teria dado essa autorização? O senhor? Eu com certeza não. No fim da tarde, a situação tinha escalado. O departamento jurídico recomendou uma investigação formal. Alguém sugeriu chamar a polícia para demonstrar transparência. Mário, com falsa relutância, concordou. Vai ser ruim para a imagem, mas pior seria parecer que estamos acobertando. Victor mandou chamar Helena. Ela entrou na sala sem saber o que a esperava, mas sentiu o ar pesado. 2 seguranças estavam ao lado da porta. Um advogado da empresa folheava papéis. Victor estava de pé, apoiado na mesa, o rosto tenso. Mário, num canto, com expressão de falsa tristeza.
Senhor Victor? Helena perguntou, estranhando. Ele não enrolou. Sumiram documentos importantes da empresa, disse direto. Documentos que passaram pela sua mão. O chão pareceu ceder. Pelas minhas mãos? Não. Eu só levo o que mandam eu levar. Nunca mexo em nada sem autorização. As câmeras mostram você entrando na sala de arquivos e saindo com uma pasta. O advogado interveio. E logo depois, esses documentos foram parar em mãos externas. Helena sentiu o sangue sumir do rosto. Eu não entrei naquela sala por conta própria, respondeu confusa. Eu fui chamada pelo Sr. Mário. Ele me pediu para levar uma pasta até a sala do Sr. Victor. Todos olharam para Mário. Isso não é verdade, ele disse com uma calma estudada. Eu jamais daria um documento sensível a alguém sem treino. Helena o encarou incrédula. O senhor me parou hoje de manhã na antessala. Me entregou uma pasta. Disse que eram papéis importantes do Sr. Victor. Eu nunca ia mentir sobre isso. Victor olhava de um para o outro, o coração acelerado. Havia um conflito claro. De um lado, a funcionária simples, com histórico impecável, mas sem poder algum. Do outro, seu braço direito, o homem em quem confiava há anos. Por que eu faria isso? Mário continuou com falsa indignação. O senhor sabe que sou leal a esta empresa. Agora, uma pessoa cheia de dívidas, desesperada por dinheiro? Essa, sim, talvez tivesse motivo para vender informações. A frase caiu como um soco. Helena sentiu as pernas tremerem. O senhor está dizendo que eu roubei? Ela sussurrou. Eu estou dizendo que a situação é muito estranha. Mário respondeu, dando de ombros. A senhora tem uma dívida alta com um hospital, não tem? Todos sabem disso no RH. Talvez alguém tenha oferecido dinheiro em troca de informações. As palavras ecoaram na sala. Helena engoliu o choro a seco. Eu nunca faria isso, disse com firmeza. Eu posso ser pobre, posso ter dívida, mas não sou ladra. Nisso, 2 policiais entraram, chamados pela empresa para registrar formalmente a ocorrência. A presença deles fez Aurora, que Helena trouxera naquele fim de tarde depois da creche, se encolher atrás da mãe. A menina segurava o carrinho de madeira contra o peito, como se pressentisse o caos. Senhora Helena, um dos policiais disse, fomos chamados para acompanhar uma suspeita de vazamento de documentos. Precisamos que a senhora venha conosco para prestar depoimento. Helena olhou para Victor, implorando em silêncio. Senhor, o senhor me conhece. Sabe que eu nunca faria isso. Eu aceitei aquele contrato humilhante. Aguentei tudo calada, só para não perder o emprego e poder pagar minhas dívidas. Por favor, acredite em mim. A menção ao contrato humilhante fez os presentes se entreolharem. Mário se apressou em limpar a situação. Ela está distorcendo as coisas. O contrato era uma oportunidade, não uma humilhação. Victor abriu a boca para dizer algo, mas as palavras travaram. Dentro dele, 2 forças lutavam. A lógica fria que sempre o guiara, confiar nos relatórios, nas imagens em Mário, e a voz nova, incômoda, que ele começava a reconhecer como consciência. Eu preciso de tempo para entender, murmurou. Eles não vão me dar tempo, Helena respondeu com amargura, olhando para os policiais. E o senhor sabe disso. Ela respirou fundo, endireitou a postura e tomou uma decisão. Tudo bem, eu vou com vocês, disse aos policiais. Não porque sou culpada, mas porque não vou correr nem esconder o rosto. Minha filha vai crescer sabendo que a mãe dela não foge da verdade. Aurora começou a chorar, sentindo que algo grave acontecia. Mamãe, não. Helena se agachou, segurou o rostinho da menina entre as mãos. Escuta a mamãe, meu amor. A mamãe vai ali falar com esses homens, mas vai voltar. Você vai ficar bem. Confia em mim. Mário, vendo a cena, aproximou-se de Victor e falou baixo, com veneno. O senhor está vendo. Ela está fazendo um teatro perfeito. Isso é perigoso. Quanto mais emoção, mais as pessoas caem. Foi ali, naquela frase, que algo finalmente quebrou dentro de Victor. Quanto mais emoção, mais as pessoas caem. Ele lembrou de Álvaro rindo no restaurante, da aposta, da forma como havia permitido que a vida de uma mulher e de uma criança se tornassem parte de um jogo de ego. Lembrou dos olhos de Helena, da honestidade bruta, da dor que ela carregava. Lembrou de Aurora recusando o presente caro,
aceitando apenas o que vinha com verdade. De repente, ver Helena sendo levada como criminosa, na frente de todos, o encheu de um nojo que ele já não conseguia direcionar apenas ao mundo. Era um nojo de si mesmo. Chega. A palavra saiu baixa, mas carregada de algo novo. Os policiais iam começar a conduzir Helena quando Vítor deu um passo à frente. Esperem. Ninguém sai desta sala algemado. Todos o olharam surpresos. Mário tentou intervir. Senhor, precisamos mostrar firmeza. A empresa não pode... A empresa sou eu. Vítor o cortou pela primeira vez com verdadeira autoridade moral, não apenas financeira. E estou dizendo que ninguém sai daqui como culpado antes que a verdade apareça. O advogado pigarreou. Senhor Vítor, com todo respeito, há indícios muito fortes contra ela. Há um indício muito mais forte contra outra pessoa. Vítor respondeu, voltando-se lentamente para Mário. A pessoa que conhecia todos os contratos, que sabia quais documentos seriam mais sensíveis, que tinha acesso irrestrito à sala de arquivos. E principalmente a pessoa que mais se beneficiaria se eu continuasse sendo o mesmo homem frio e manipulável de sempre. Mário perdeu um pouco da cor. O que está querendo insinuar? Que você me usou, Vítor disse, frio. E usou a vida dessa mulher e da filha dela para jogar um jogo que eu deixei começar, mas que não vou deixar terminar assim. O ambiente explodiu num murmúrio. Senhores policiais, continuou Vítor, eu vou entregar algo que vocês precisam ver. Ele foi até a mesa, abriu uma gaveta trancada e tirou uma pasta vermelha diferente das outras. Era o contrato da aposta com Álvaro. Até então, ninguém ali sabia da existência daquele documento. Este é um contrato extraoficial entre mim e outro empresário, disse, exibindo as páginas. Nele, eu apostei que conseguiria conquistar o afeto desta mulher em 30 dias, que até ela, com toda a integridade, acabaria se apegando a mim. O intermediário dessa aposta, quem ajudou a elaborar isso, foi o Sr. Mário. O choque foi geral. Helena olhava para Vítor como se não reconhecesse mais o homem à sua frente. O senhor me usou em uma aposta? Perguntou, com a voz quebrada. Aquela pergunta doeu mais em Vítor do que qualquer acusação. Sim, ele admitiu sem fugir. Eu fui covarde. Acreditei que poderia transformar sentimentos em um jogo. E deixei que alguém como o Mário alimentasse o pior que existia em mim. Mas isso acaba agora. Ele ergueu o contrato diante de todos num gesto público e começou a rasgar folha por folha. Cada rasgo ecoava na sala como um rompimento com a própria história. Eu perdi a aposta, declarou a voz firme, mesmo com os olhos marejando pela primeira vez em anos. Perdi porque descobri que não tenho o direito de manipular o coração de ninguém, muito menos o de uma mãe que só está tentando proteger a filha. Os policiais se entreolharam confusos. E quanto aos documentos vazados? Um deles perguntou. Vítor se virou para Mário. Ele sabe muito bem onde estão, e se não entregar agora, eu mesmo vou abrir todos os registros de acesso, todas as transferências, todos os e-mails. Não sou mais o homem que aceita ficar cego para o que acontece ao meu redor. Mário tentou manter a compostura. Isso é absurdo. O senhor está deixando que os sentimentos falem mais alto que a razão. Pela primeira vez na vida, talvez, Vítor respondeu, e ainda assim, minha razão continua muito clara. Você é o único aqui com motivação para me manter no escuro. Houve um silêncio pesado. Então, da porta, uma voz se intrometeu. Com licença, era uma das funcionárias do setor de TI, trazendo um relatório apressado. Fizeram o que o senhor pediu, Sr. Vítor. Cruzamos acessos, horários, registros de cópia. Ela folheou o papel nervosa. O último download dos documentos vazados foi feito do terminal do Sr. Mário, e o envio da foto do contrato para fora saiu do e-mail pessoal dele, conectado à rede interna. A máscara caiu. Os policiais voltaram os olhos para Mário. Senhor, vamos precisar que o senhor nos acompanhe também. Ele recuou um passo. Isso é um mal-entendido. Alguém pode ter usado minha estação. Ou o senhor subestimou a inteligência de todo mundo aqui. Vítor cortou. Assim como eu subestimei o valor das pessoas por tanto tempo. Enquanto Mário era cercado, Helena estava imóvel, sem conseguir comemorar nada.
A revelação da aposta a atingira fundo. Tudo o que vivera naqueles 30 dias, as conversas, as pequenas mudanças, o elevador parado, o carrinho consertado, agora vinha acompanhado de uma pergunta cruel. O que foi real? Aurora, assustada com o clima tenso, deixou escorregar o carrinho de madeira. Ele rolou pelo chão até os pés de Victor, parando ali como um símbolo esquecido no meio da confusão. Victor olhou para o brinquedo. Aquele objeto simples que ele não conseguira substituir com nenhum presente caro estava ali, pedindo um gesto. Algo dentro dele entendeu que, se não fizesse nada naquele momento, perderia não só a confiança de Helena, mas também a última chance de provar, nem que fosse para a própria consciência, que havia mudado de verdade. Ele se abaixou, pegou o carrinho com as 2 mãos e caminhou até Helena. A sala inteira observava. Parou a poucos passos dela, respirou fundo e, num gesto que ninguém ali imaginaria ver um dia, se ajoelhou diante da mulher que tinha transformado em peça de um jogo. Eu não tenho como desfazer o mal que causei, disse, a voz embargada, mas firme. Não tenho como apagar o fato de que assinei aquele contrato, de que aceitei essa aposta suja. Mas posso escolher o que faço a partir daqui. Estendeu o carrinho de madeira em direção a Aurora, que se encolhia atrás da mãe. De Aurora, chamou num tom que misturava culpa e ternura. Eu falhei no contrato. Perdi a aposta. Perdi o direito de tentar comprar qualquer coisa do seu coração. Este carrinho não vale nada em dinheiro, mas vale muito para você. E se você deixar, eu queria que ele fosse também um lembrete para mim, de que eu só mereço estar perto de vocês se vier de verdade. Por favor, aceita este presente. Não porque é meu, mas porque, pela primeira vez, eu estou dando algo sem esperar nada em troca. A sala prendeu a respiração. Aurora olhou para o carrinho, depois para o rosto de Victor. Havia algo diferente ali. Não era mais o homem que sorria sem alma enquanto entregava embalagens caras. Era alguém quebrado, pedindo perdão sem saber usar essa palavra. Devagar, a menina desgrudou da mãe, deu 2 passinhos hesitantes e esticou as mãozinhas. Tocou o carrinho, primeiro com a ponta dos dedos, como quem testa se é seguro. Depois puxou para si, abraçando-o com força. Em seguida, fez algo que ninguém esperava. Deu um pequeno passo à frente e encostou a testa no ombro de Victor, num abraço tímido, rápido, mas real. Não foi um sorriso largo, não foram palmas, foi um gesto mínimo, quase silencioso. Mas para Victor, foi como se o mundo inteiro tivesse mudado de lugar. As lágrimas que ele segurava há tanto tempo finalmente escaparam. A sala inteira, antes tensa, sentiu aquela cena como uma espécie de julgamento final. Não havia juiz, nem sentença formal. Havia apenas uma criança, dizendo com um pequeno toque na camisa amarrotada que via ali algo que o dinheiro não comprava. Arrependimento sincero. Helena, com o coração em conflito, assistia a tudo. Uma parte dela queria virar as costas e ir embora, sem nunca mais olhar para aquele homem. Outra parte, porém, via o peso real daquele gesto. Ele não estava fazendo aquilo escondido para ganhar pontos na aposta. Pelo contrário, tinha acabado de destruir publicamente a própria vantagem, entregar a culpa, rasgar o contrato diante de todos. Ali, no meio do caos, 3 coisas ficaram claras para ela. Ele havia errado de maneira imperdoável. Ele estava, de fato, arrependido. E o amor que ela tinha por Aurora era grande demais para deixá-la crescer odiando alguém que talvez estivesse aprendendo a ser humano. Mas o perdão ainda não estava dado. E o preço para reconstruir qualquer confiança seria muito maior do que qualquer aposta entre milionários. Os dias seguintes ao escândalo foram um terremoto na vida de Victor. A notícia sobre o vazamento de documentos, a investigação sobre Mário e, principalmente, a revelação da aposta suja não ficaram confinadas às paredes de vidro da empresa. Funcionários comentavam nos corredores, boatos circulavam discretamente. Olhares antissubmissos agora misturavam julgamento e curiosidade. Mário acabou afastado, depois formalmente investigado. Alguns aliados dele desapareceram de vista, como ratos deixando um navio que podia afundar. Victor, porém,
não sentiu vontade de comemorar a queda do antigo braço direito. Pela primeira vez, não via naquela derrota um troféu. Via apenas o reflexo de tudo o que tinha permitido que crescesse ao seu lado. O maior vazio, no entanto, não estava na agenda empresarial nem na imagem pública. Estava no silêncio da sala dele, agora sem a presença de Helena e Aurora. Após o dia da revelação, Helena não voltou para trabalhar. Não respondeu às ligações do RH, ignorou e-mails, recusou qualquer aproximação. Tinha o direito de desaparecer. Tinha o direito de nunca mais olhar na cara de um homem que havia transformado a sua dor e a inocência da filha em entretenimento de ricos. Victor, pela primeira vez, não tentou resolver aquilo com dinheiro. Poderia ter mandado recado com advogado, oferecido indenização, criado algum benefício em nome dela. Mas tudo isso cheirava ao velho reflexo: comprar. E foi justamente essa lógica que o colocara naquele lugar. Em vez disso, começou a fazer algo que nunca fizera: esperar. E enquanto esperava, olhar para dentro. Passou a recusar convites de jantares cheios de ostentação. Em reuniões, quando alguém sugeria cortar dezenas de funcionários como linha de planilha, a primeira palavra que vinha já não era faça, mas por quê? À noite, no apartamento luxuoso, sentava-se sozinho à mesa grande demais para uma pessoa e, pela primeira vez, considerava a possibilidade de que, por trás de toda frieza, havia uma criança que aprendera cedo a não esperar nada de ninguém além de cheques. Num desses dias, abriu uma caixa antiga, esquecida num armário que raramente mexia. Lá dentro, encontrou o ursinho de pelúcia que julgava ter perdido na infância. Alguém, talvez a mãe, guardara, mesmo depois que os brinquedos mais caros chegaram. O ursinho estava surrado, mas inteiro. Ao tocá-lo, Victor foi invadido por uma memória. A única vez em que o pai o abraçara de verdade, sem fotógrafos por perto, foi numa noite em que ele dormira agarrado àquele mesmo ursinho, com febre. 2 mãos pesadas e desajeitadas tinham afagado seus cabelos, e por alguns minutos ele sentira que era visto como filho, não como herdeiro. Percebeu ali que o que sempre faltou não foi dinheiro. Foi esse tipo de gesto simples, o tipo de gesto que agora via em Helena com Aurora, todos os dias na lembrança. Do outro lado da cidade, na casa pequena onde morava, Helena também travava suas batalhas internas. Depois do que acontecera, vários vizinhos vieram perguntar se era verdade que o patrão a havia acusado injustamente. Se tinha mesmo uma aposta envolvendo o coração dela. Ela respondia pouco, com a mesma dignidade que sempre teve. A verdade é que eu fui usada, dizia sem rodeios, mas eu não vou deixar isso definir quem eu sou. Na creche, algumas mães comentavam que ela deveria aproveitar e processar, arrancar uma quantia enorme do milionário. Helena, com um cansaço que não era cínico, mas sábio, respondia: dinheiro paga conta, não paga paz. Ainda assim, as dificuldades batiam à porta. A dívida do hospital continuava lá. O aluguel não esperava. E o emprego, mesmo que não oficialmente encerrado, parecia perdido na prática. Foi então que, numa manhã, recebeu a visita de uma assistente social da região. Dona Helena, a senhora sabe que depois daquele caso todo, algumas pessoas se mobilizaram? A mulher explicou. Um grupo de voluntários montou um fundo para ajudar famílias endividadas como a sua. Alguém, de forma anônima, fez uma doação grande, com a condição de que parte fosse usada para quitar a dívida do hospital em seu nome. Helena sentiu o chão balançar. Anônima? Sim, não há identificação do doador. Só uma observação no repasse. Para que Aurora cresça aprendendo que amor não é sinônimo de desespero. As palavras bateram fundo. Era a frase que ela mesma havia dito a Victor semanas antes. Não precisava de assinatura para reconhecer a origem. Naquela noite, sentou-se na beira da cama, ao lado do berço de Aurora, que dormia abraçada ao carrinho de madeira. Passou a mão pelos cabelos da filha e murmurou: "O que a gente faz, hein, minha filha? Quem é que merece uma segunda chance?" O silêncio do quarto foi a única resposta. Mas dentro dela, uma luta se desenhava. A mágoa enorme contra o homem que havia apostado no seu coração
e o reconhecimento de que aquele gesto anônimo era sim uma reparação sincera. Alguns dias depois, Helena decidiu ir até o prédio da empresa. Não para voltar a trabalhar, ainda não sabia se conseguiria, mas para encerrar, ao menos dentro de si, a história daquele contrato de 30 dias. Chegou sem aviso. O segurança da portaria, que a conhecia há anos, abriu o portão com um sorriso respeitoso. "A senhora faz falta aqui, dona Helena." "Eu só vim resolver uma coisa que ficou pendente", respondeu. Subiu sem crachá, acompanhada pelo segurança. Ao chegar ao andar executivo, foi recebida por olhares curiosos. Alguns se afastaram sem saber de que lado ficar. Outros fizeram um aceno tímido. Ela caminhou em linha reta até a sala de Victor. Bateu na porta. "Entre", ouviu a voz conhecida, agora menos arrogante. Quando entrou, encontrou um Victor diferente. O terno continuava impecável, mas o olhar carregava algo que não tinha antes: cansaço e humildade. Sobre a mesa não havia pilhas de contratos naquele momento. Havia apenas 2 xícaras de café, uma delas intocada, como se ele estivesse esperando alguém que não sabia se viria. "Helena", ele começou, levantando-se de imediato. Ela não o deixou se aproximar muito. Mantiveram uma distância respeitosa, necessária. "Eu só vim dizer que recebi a ajuda anônima", falou sem rodeios. "Quitaram minha dívida do hospital. Eu sei que foi você." Victor não tentou negar. "Era o mínimo que eu podia fazer." "Não", ela o corrigiu com firmeza. "Era o máximo que o seu dinheiro podia fazer. O mínimo o senhor já fez quando me pediu perdão na frente de todo mundo." Houve um silêncio breve. "Eu não pedi direito", ele disse, com honestidade inesperada. "Falei muito, mas acho que não disse a única coisa que importava. Eu estou arrependido. Não pelo escândalo, não pela aposta perdida, não pelo prejuízo. Estou arrependido por ter olhado para você e para a sua filha e ter visto apenas peças de um jogo." Helena respirou fundo, segurando a alça da bolsa com força. "O senhor me feriu num lugar onde eu já tinha cicatriz", disse a voz embargada. "Depois que meu marido morreu, eu prometi que nunca mais ia deixar um homem brincar com o meu coração. E mesmo sem eu querer, o senhor chegou perto demais. Não por causa do dinheiro, mas porque por alguns momentos eu achei que estava vendo um ser humano nascer ali." Ele engoliu seco. E estava. Mas eu demorei demais para entender. Ela o observou por alguns segundos, procurando qualquer sinal de encenação. Não encontrou. Não era o milionário performático de antes. Era um homem que parecia mais alto do que a própria arrogância, porque agora carregava o peso da culpa nos ombros. "Eu não sei se consigo perdoar completamente", Helena admitiu. "Não hoje, talvez não amanhã. Perdoar não é apagar o que aconteceu. É decidir que isso não vai mandar na minha vida. Eu estou tentando chegar lá." Victor assentiu, aceitando aquela verdade. "Você não deve nada a mim", disse com humildade. "Eu sim devo muito a você e a Aurora. Foram vocês que me mostraram que eu estava morto por dentro. Não quero mais ser esse homem. Se um dia você me vir usando minha fortuna para o mal de novo, pode me chamar de volta à realidade. Nem que seja de longe." Ela arqueou uma sobrancelha. "E o que o senhor pretende fazer com tanta fortuna, então?" Ele olhou pela janela para a cidade que sempre enxergara como um tabuleiro. "Já comecei algumas coisas", contou. "Transformei um dos prédios que tenho num centro de apoio para famílias endividadas por causa de doença. Nada de empréstimo abusivo, nada de juros que devoram vidas. Quero usar o que eu tenho para que menos gente passe pelo que você passou." Helena ouviu em silêncio. Não era propaganda. Ele falava como quem já tinha tomado a decisão e estava apenas relatando. "E por que está me contando isso?" perguntou. "Porque foi você que me deu essa ideia, mesmo sem saber. Aquela frase sobre não querer que a Aurora associasse amor a desespero. Eu não esqueço." Ela sentiu algo amolecer por dentro. Um pedaço pequeno, mas real. "O senhor ainda é um homem perigoso, Victor", ela disse, com um meio sorriso triste. "Mas agora é perigoso também para o lado certo." Ambos riram sem muito barulho. A tensão na sala diminuiu um pouco. "Helena", ele chamou,
escolhendo as palavras com cuidado. Eu não vou pedir que você volte a trabalhar aqui. Não vou pedir nada que pareça, outra vez, uma forma de manipulação. Mas se algum dia, você achar que pode me deixar estar perto de vocês, mesmo que seja só como alguém que leva a Aurora no parquinho, eu prometo que vai ser sem contrato, sem aposta, sem condição escondida. Ela sentiu o peito apertar. Era quase uma declaração, mas não vinha carregada de poses grandiosas. Era apenas um pedido simples, a chance de estar presente. Eu tenho medo de confiar de novo, Helena confessou. Eu também, ele admitiu, surpreendendo-a. Medo de tentar ser alguém melhor e falhar. Medo de me apegar e perder. Mas descobri que o medo de viver sem sentir nada é muito pior. As palavras pairaram no ar. Por alguns segundos, os dois se olharam como iguais, dois sobreviventes, cada um à sua maneira, tentando reaprender a existir sem máscaras. Foi Helena quem deu o primeiro passo concreto. Aproximou-se um pouco, o bastante para que a distância deixasse de ser abismo e virasse espaço de possibilidade. Aurora perguntou por você, ela disse por fim. Não pelo homem rico, pelo moço do carrinho consertado. Eu não queria que fosse assim, mas as crianças enxergam o que a gente tenta esconder. Victor respirou fundo, sentindo um calor inesperado subir ao rosto. Eu posso vê-la? Perguntou quase como um menino. Não aqui, Helena respondeu. Aqui ainda tem muito eco de coisa ruim. Mas, amanhã, depois da tarde, eu levo ela na pracinha perto de casa. Se o senhor quiser aparecer, como qualquer pessoa normal, sem carro de luxo chamando atenção, sem terno, só aparecer, talvez a gente possa começar do zero. Ele assentiu quase sem voz. Sem terno, repetiu com um sorriso tímido. Eu posso tentar. No dia seguinte o cenário era outro. Nada de arranha-céu, nada de vidro espelhado. Era uma praça simples de bairro, com um balanço que rangia, um escorregador gasto e árvores que faziam sombra irregular. Crianças corriam, mães conversavam em bancos de cimento. Um vendedor de pipoca anunciava o cheiro doce no ar. Helena estava lá sentada num banco, observando a Aurora desajeitada no escorregador. A menina ria, com o carrinho de madeira nas mãos, como se ele fosse um passageiro fiel em todas as aventuras. Victor chegou a pé, com uma camisa simples, jeans, um tênis discreto. Parecia menor sem o figurino de poder, mas, ao mesmo tempo, mais verdadeiro. Parou a alguns metros, sem querer invadir. Aurora o viu primeiro. Os olhos se iluminaram. Mamãe, o moço, disse apontando. Helena virou o rosto, encontrou o olhar dele e fez um pequeno gesto com a cabeça, autorizando a aproximação. Ele andou até o parquinho, sentindo o coração bater mais rápido do que em qualquer reunião de negócios. Oi, Aurora, cumprimentou, agachando-se perto da menina. Posso sentar aqui? Ela respondeu colocando o carrinho de madeira no escorregador, como se estivesse apresentando o brinquedo a ele novamente. Depois, segurou a mão de Victor e puxou levemente, chamando-o para brincar. Helena observava à distância, o coração apertado e aquecido ao mesmo tempo. Não era um conto de fadas perfeito. Não havia trilha sonora nem declaração grandiosa. Havia apenas um homem que, aos poucos, deixava de ter medo de se sujar de areia para estar ao lado de uma criança que o havia julgado com o critério mais implacável de todos, o instinto. Depois de alguns minutos, Aurora correu até a mãe, ofegante, o rosto corado de brincar. Mamãe, o moço sabe empurrar balanço, comemorou. Mas não sabe muito, ele é duro. Helena riu. Ele está aprendendo, meu amor. Todo mundo precisa aprender alguma coisa. Victor se aproximou, limpando a mão na calça, um pouco sem jeito. Obrigado por ter vindo, disse. Quem veio foi a Aurora, Helena respondeu. Eu só acompanhei. Ficaram em silêncio por alguns segundos, observando a menina correr de volta ao parquinho. Então ele arriscou. Um dia, se você deixar, eu gostaria de cozinhar para vocês. Nada chique. Só um jantar normal em casa. Sem empregados, sem etiqueta. Eu posso não saber muito de cozinha, mas sei seguir receita. Ela pensou por um momento.
A ideia de entrar na casa dele agora ainda era demais, mas pela primeira vez, a palavra talvez deixou de ser ameaça e virou possibilidade. Vamos ver, respondeu. Uma coisa de cada vez. Primeiro a gente aprende a brincar no parquinho. Depois, vê o resto. Victor sorriu. Não era um sim, mas também não era um nunca. O sol começou a se pôr, pintando o céu com tons alaranjados. Helena pegou Aurora no colo, que ainda segurava o carrinho de madeira com uma mão, e com a outra se esticava para tocar o ombro de Victor, num gesto espontâneo de afeto. E ali, na simplicidade daquela cena, cabia tudo o que ele tinha levado uma vida inteira para entender, que a verdadeira riqueza não estava nos andares altos, nem nos contratos, nem nas apostas. Estava na possibilidade de ser visto, de ser perdoado, de ser amado não pelo que podia dar, mas pelo que estava disposto a se tornar. Na narração final da história, uma voz poderia dizer: ele tinha todo o dinheiro do mundo, mas só encontrou a felicidade quando aprendeu que o único presente que vale a pena é o que vem do coração. O resto é embalagem. Enquanto as luzes da cidade começavam a acender, naquela pracinha simples, 3 pessoas, um homem, uma mulher e uma criança com um carrinho de madeira, escreviam sem perceber o início de uma nova história. Não de milhões, mas de sentimentos, e dessa vez sem nenhum contrato para definir o prazo.